Tá escrito sábado ali, é amanhã, leia-se amanhã. Leia-se amanhã. Porque tem tanto jogo toda hora, não sei o quê, a pessoa pode embaralhar. Ô, Mauro, você entende isso? Que, na verdade, o fim de semana, a tarefa do Flamengo é mais complexa ou o Palmeiras, do jeito que está, pode se complicar ali contra o Fluminense? Já projetando também a semana que vem. É difícil, porque a gente não sabe como os times vão para os jogos, né? A gente não sabe de que maneira vão ser escalados, porque os times que não estão mais na Copa do Brasil, a gente vão ter aí uma pequena folga, né? E tem super data FIFA, a maioria dos jogadores acaba não sendo convocada, então você vai ter paralisações, né? E o Fluminense com um novo técnico. Então, o que vai fazer o Marcão? Um novo velho técnico interino, né? Então é difícil prever. Agora, o Palmeiras e o Flamengo tem mais elenco, né? Tem mais condições de preservar alguns atletas para os Jogos de Libertadores e ainda assim colocar em campo times fortes. O próprio Mirassol, que é adversário do Flamengo, tem um elenco mais curto e vai até Quito, não venceu em casa. Como vai ser? Então, acho que é difícil falar sobre isso sem saber exatamente quais as equipes que serão escaladas, se muito desfalcadas ou não. No caso de Cruzeiro e Corinthians, eu acho que provavelmente os dois vão poupar muitos jogadores, mas o Palmeiras tem interesse no brasileiro muito grande como o Flamengo, né? Então, e o Flamengo joga no dia seguinte, sabendo já o que aconteceu no sábado, né? Mas independentemente do que aconteça no Maracanã, ele tem que ganhar do Mirassol. Se o Palmeiras tropeçar, para encostar. Se o Palmeiras vencer, para não deixar abrir mais vantagem. Então, o técnico Leonardo Jardim não tem opção, ele tem que colocar um time forte em campo. Mas ele e o Palmeiras também têm condições de colocar um time forte e preservar jogadores. Os elencos são muito, muito mais amplos, muito mais fortes. Eu só queria reforçar aqui um detalhe, o Arnaldo falou do Almiron, esqueci de falar sobre isso no começo, ele foi vice também com o Lanús, em 2017, na final com o Grêmio. O Grêmio. Ele foi 2 vezes vice-campeão. É o tipo do técnico que consegue, às vezes, fazer mais com menos. Eu acho que é o caso da comissão técnica do Palmeiras. Fazer mais com mais não é deles, não. Tem muita dificuldade, né? E o detalhe, são muitas vezes cobrados pela torcida do Palmeiras, ou parte dela, porque essa mesma torcida e a imprensa sempre deu muito mais méritos à comissão técnica do que aos jogadores, durante todo esse período. Então, se você acaba sendo responsabilizado pelas vitórias, é natural que nos maus momentos de mau futebol também seja cobrado. Eu vejo dessa maneira. Agora, e com relação ao Flamengo? Bom, foi um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Aquela turbulência daquele jogo ruim que teve recentemente lá, que aí até o Leonardo Jardim foi bastante criticado. Você entende que deu uma acalmada? Bem, o time jogou melhor contra o Vitória e fez um jogo bom contra o Cruzeiro, pensando no contexto, ida e volta, jogo de ida, fora de casa, adversário forte, mobilizado, estádio cheio, né? Mas qual foi o mérito dele? Foi a escalação. A escalação foi muito, muito boa. Foi um time montado como o Felipe Luiz montava o time em jogos assim. Um time mais físico, com jogadores que pressionam mais para começar o jogo, com uma proposta de ter a posse de bola. O Flamengo ficou com a bola, o Cruzeiro teve algumas chances, mas só acertou uma bola na direção do gol, gente. O Rossi não fez defesas, que foi o golaço do Arroio, que foi mérito total do jogador. Total. Jogada espetacular, uma finalização improvável e precisa, que deu ao Cruzeiro a vantagem no placar. E quando o Pedro entra e o Paquetá, é um outro momento do jogo. E eles não jogam bem, embora o Pedro tenha participado da disputa pelo alto, que gerou a bola na trave, o rebote e o Paquetá feito o gol. Mas eles não jogaram muito bem, não. Quem jogou bem foi Carrascal, dos que entraram no decorrer da partida. E o Cruzeiro me deixou um pouco assim. Mas não imaginava que o Cruzeiro fosse dar uma amassada no Flamengo. Usado o mando de campo para pressionar, trazer a torcida junto, não aconteceu. Não foi, por exemplo, o Cruzeiro do ano passado, quando o Leonardo Jardim lá estava e o Felipe Luiz no Flamengo, naquela vitória por 2-1, que teve momentos em que o Flamengo foi muito, muito incomodado por uma pressão alta. O Flamengo tinha dificuldade para ficar com a bola, e o Cruzeiro retomava, atacava, criava situações. Foi um jogo bom e em que o Cruzeiro incomodou muito o Flamengo. Dessa vez não foi. Eu achei que o time do Arthur Jorge mostrou menos do que eu imaginava que fosse mostrar jogando em casa. E ele reclamar de talvez não ter sido falta do Fabrício Bruno no Paquetá, depois da não expulsão do Matheus Henrique, que eu até entendo como um critério de arbitragem, o mesmo VAR da final da Libertadores, que não expulsou Rafael Veiga, o não recomendou, né? E também o Pulgar, que é aquilo que o Arnaldo sempre fala, de ser um árbitro que vai mediar e vai evitar interferir no jogo, expulsando o jogador muito cedo. Podemos concordar ou discordar, mas é um critério. É um critério. Do ponto de vista do VAR, foi o mesmo critério adotado em Lima, né? Então, ok. Agora, o técnico do Cruzeiro reclamou mais da arbitragem, de um lance que ele acha que talvez não tenha sido falta, do que
o Flamengo reclamou dessa não expulsão de Matheus Henrique, que admitiu que ficou com medo de ser expulso logo após aquela disputa com o Bruno Henrique. E o detalhe, o Arthur Jorge, tão elogiado, né, que veio com esses argumentos depois da partida, deveria estar preocupado com a sua defesa, que perdeu uma jogada aérea, a bola foi na trave e o jogador adversário finalizou livre para fazer o gol de empate. Jogada aérea, em dois momentos, ele teve 2 chances de afastar o perigo e não fez. Acho que deveria treinar isso aí, né? Porque se de fato o Flamengo retomar características dos tempos do Felipe, vai ficar com um jogo aéreo ofensivo e defensivo cada vez melhor. Porque se perdeu com o Leonardo Jardim e ele recuperou alguns elementos. O importante é o Leonardo Jardim não ter a tola vaidade de querer assinar sua obra e entender que ele herdou um ótimo trabalho em mau momento e que muitas coisas boas ficaram no técnico que o antecedeu no carro. Então, o ideal é tentar utilizar, por exemplo, jogo de volta em casa, é pressão alta. É o time do Felipe Luiz. E o que ele pode fazer? Agregar alguns elementos, como, por exemplo, uma definição mais rápida das jogadas, a tal verticalidade, time mais objetivo. Isso seria bom, que era o que faltava no ano passado. Então, me parece também ali que os jogadores tiveram um papel importante, meio que assumiram uma forma de jogar. Vamos nessa que a coisa funciona. E o time do Flamengo foi forjado para jogar dessa forma. Então, acho que foi uma boa partida, nada definido. Mas acho que o Flamengo fez um bom jogo fora de casa. O Cruzeiro, por ser mandante, eu esperava mais agressividade, entendeu? Incomodar, fazer o Rossi trabalhar muito. Não aconteceu. Olha, vamos... No episódio do Matheus Pereira, o Falcon foi Pinta Silva. Quem? O Falcon. Falcon. É o nome do árbitro. O árbitro. Tá, foi Você sabe uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver? Quando o Arnaldo falou em dobradinha, não, o Palmeiras não tem uma dobradinha, o Flamengo foi ano passado, Botafogo. Quando ele falou que o Botafogo ganhou o Brasileiro, a Libertadores, me soou uma coisa tão distante. Não sei brincadeira. Parece que foi, sei lá, 20 anos atrás. Porque foi tão inusitado. Não me levem a mal os amigos botafoguenses. Porque você, Botafogo ganhou um Brasileiro e Libertadores. Exatamente. Está pagando um preço altíssimo. Que coisa de louco, né? Um dia eles cairão em si. Vamos para um breve intervalo na TV, mas a gente fica aqui conversando com vocês. Como é que nós estamos? Vamos falar. Estamos aqui no estúdio. Estamos aqui como é que estamos 18 mil, 1.8 brutal, 6,4... Nossa, galera devagar demais. Galera devagar, no like. isso, eu tô falando, vocês foram lá pra cima demais nos likes. 7 mil agora. Você perdeu a embocadura. Aliás, Precisa de mais 2.500, eu não quero utilizar a emenda Juca Kfouri ainda. Não, faz que nem você fazer na Copa. Nosso combinado foi 7 mil, não foi? Não, senhor, 9.500 né? por enquanto. Vamos para um breve intervalo na TV, já voltamos, não saia daí. Muito bem, galera, comunidade no WhatsApp a todo vapor, hein? Então vocês mandem lá suas mensagens. Tem uma mensagem aqui, inclusive, que tem a ver com o Mauro César, falando o seguinte: ainda esperando a live do Mauro sobre a sua linda coleção de camisas. Aqui ele está hoje, é incrível, que é do clube que foi fundado de Manchester depois da venda do Manchester. Tá aí. Falando nisso, domingo tem um jogão na Inglaterra, hein? Sim, qual? Era um jogo no País de Gales, se eu não me engano. Arsenal e Manchester City, decisão da Copa, Supercopa da Inglaterra. Supercopa da Inglaterra. Começa a temporada agora para valer. Que no panorama europeu o PSG ganhou, né? Mais uma taça pro PSG. Pra variar. Sofreu para ganhar, mas ganhou. Sim. O Luiz Cecílio fala: âncora, pede para o Juca mostrar esse óculos, como funciona. Rapaz, mas já algumas vezes já fizemos essa demonstração. Desde a ESPN que eu tenho esse óculos. Esse é um um belo óculos que você usa, é um óculos italiano. É coisa de velho, sabe? Não é nada de velho. Velho usa pendurado com uma correntinha. Isso aqui é um óculos moderno. A velhice chegou. De inteligência artificial. Que você faz assim, tem um imã e você põe aqui. Eu agora vou deixar. Fecha no Juca aí, pelo amor de Deus. Enquete sobre o óculos. Enquete sobre o óculos. Olha lá, agora. É de velho, aqui está bem. é moderno. Não, ele não quer dizer que... Aí Você acha que algum jovem Olha se aqui. sujeitaria a usar óculos desse jeito? Olha aqui. Ganhei da Zizi Posse, tá?
É minha mesmo? vizinha. Essa, Olha lá. ela só melhora. minha vizinha de vizinha E é meio de prédio. oncinha e tal, né? Que oncinha? O quê, rapaz? É, ó. Como É, oncinha? tartaruga, né? Tartaruga, sei lá o nome disso. Ah, isso aqui é uma Aí, coisa... então tá explicado. Falando Vai ter um nisso, vídeo explicativo na nossa comunidade no WhatsApp. que maravilha. Fiquem tranquilos, o Júlio vai fazer uma demonstração. falando E você nisso, pode pôr na perna também. eu procurei a foto de eu querendo dar um burro no Holyfield. Você falou, e aí? Não achei. Não achei. Ainda estou em busca da foto. Eu assim, Cascata. ele na minha frente e eu olhando assim, e eu pensando bem o que eu faria com ele. Na verdade, o que ele faria comigo, mas tudo bem. Exatamente. Estamos voltando, hein, na TV. Atenção. Estamos de volta aqui na TV. Ainda o Juca fez uma demonstração do seu óculos e ele vai fazer outra para a comunidade no WhatsApp. Fiquem tranquilos. Vai estar tudo documentado lá. 7,8 mil likes. Porque só tem um Depois só. dessa Só esse. do óculos do Juca, se a gente não Passou chegar por aí... aí. Não põe o olho gordo que é só Depois tem desse esse. óculos do Juca, se a gente não chegar em 9.500, falta bastante ainda, eu não sei o que fazer. Bom, e o Botafogo, hein? O Trajano tá falando. 6-1. Foi um desastre, Arnaldo. 1910. Foi. O Juca estava citando, e é de fato difícil jogar em Cusco. O Cenciano já tinha aprontado nessa Sul-Americana sobre o Galo e tudo mais. Mas 6-1. Exagerou, né, E Arnaldo? assim, o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil pela Chape, né? Então agora está virtualmente eliminado também na Sul-Americana e só teria o brasileiro aí para disputar. E um ano todo turbulento de entradas, saídas e tudo mais. E aí foi o resultado que chamou atenção na Sul-Americana. Sul-Americana não teve coleção de empates, né? Teve o empate do São Paulo e o empate do Vasco em casa. Mas dos brasileiros, tem tanto brasileiro na Sul-Americana, o Botafogo é aquele que está fora. O resto tem chance nas partidas de volta. Embora no confronto Galo e Bragantino, acho que o Galo vencendo em Bragança também já está com o pé lá na próxima etapa. Galo que vem beliscando a Sul-Americana há algum tempo e não conseguiu até agora, né? Tem esse... E provavelmente a gente vai ter aí, provavelmente, um Galo e Santos nesse lado da chave nas quartas de final, né? Bom, Arnaldo, aproveita e já fala que vai acontecer uma coisa que é quase que um milagre amanhã. São Paulo vai jogar no Morumbi. De novo, contra o Coritiba. Vai ter show do São Paulo. Vai ter milagre. Depois de 80 dias. 80 dias, né, cara? É brincadeira isso. Na verdade, né, depois de passar por La Paz, você tem que passar também uma pincelada sobre La Paz, né? Jogar 3.800 metros com o Roldan no apito é um desafio à humanidade, né? Literalmente. Imita aí o Roldan fazendo a contagem dele do... Faz aí. 1, 2, Faz 3, você, 4, Tirone, 5, né? por favor. Fazendo assim. Impressionante. Pra todo mundo. O segundo dele Ele assim, ó, ele fazia... Eu queria fazer uma pergunta para o Arnaldo. Já que nós falamos da outra vez das contratações novas do São Paulo, queria que você falasse como se saíram esses novos contratados. Eu preparado. sabia que vinha essa. O português é bom jogador. Não, vamos lá. Vamos elogiar a estratégia também do Dorival na altitude, com essa linha de 3 zagueiros, com 3 estreantes. O Nilton, volante do Botafogo, que foi bem como zagueiro, ele tinha jogado em Potosí nesse ano e não tinha sentido a altitude, por isso foi escalado. O Iago, lateral esquerdo, que veio do Bahia e fez o cruzamento para o gol do Arboleda. E o Domingos Duarte, o português, imagine, cara. O cara estreou na altitude de La Paz e ainda teve que peitar o Roldan. Foi peitado pelo Roldan. Os 3 foram bem. Aí faltava um jogador a estrear. O Buta. O Trajano estava esperando o Buta. Ele estava esperando por ele. Faltavam 10 minutos de jogo, o Lucas Ramon não aguentou, entrou o Aurélio Buta. O cara... o relato é que ele não sabia onde estava, foi pro balão de oxigênio logo quando terminou a partida. Olha só! Incrível. Ontem eu tava
Ontem eu estava conversando com o Renan e ele disse uma coisa sobre altitude muito interessante. O Renan, nosso comentarista aí, jogador. O jogador que não começa o jogo, ele sofre muitas vezes mais do que aquele que começa o jogo, porque o que começa o jogo, ele vai dosando a sua atuação, a sua respiração, ele se aclimata, digamos assim. Claro que tem um desgaste físico, mas ele se aclimata. O que entra, normalmente, você tem 10 minutos. Vai aí. Foi assim o Buta. Vai aí. Ele quase morreu. Então o Aurélio Buta não teve necessariamente uma boa estreia. Quem sabe no Morumbi, amanhã na volta ao Morumbi, num jogo importante contra o Curitiba, que é um daqueles times curiosos, é muito melhor visitante do que mandante. O São Paulo precisa ganhar. O São Paulo não ganha. E vai ter público amanhã? Vai lotar como no ganhar. show, Arnaldo? 40 mil pessoas? Não como no show, mas deve ter cerca de 40 mil torcedores, pelo menos, nesse retorno ao Morumbi. E só um breve registro, a gente falou um pouquinho das regras novas, né, que passaram a valer aqui para a Libertadores e Sul-Americana, deu para notar essa diferença. Então o Vilmar Roldan fazia do 1 ao 5 assim, né? No jogo do Palmeiras e do Cerro, o juiz esperava o goleiro colocar a bola, contava e meio que não quero dar, tipo, bate logo, vai devagar. Teve uma hora que o goleiro do Cerro teve atendimento em campo e ninguém do Cerro ficou fora. No jogo do Santos ontem, o Neymar teve atendimento. E a rodinha em torno do juiz? A rodinha existiu pra caramba também. No jogo do Santos, o Neymar teve atendimento e reclamou porque teve que ficar um minuto fora, sendo que é regra, ele tem que ficar um minuto fora. Então, aquela previsão de que talvez fosse um pouco, acho que foi até menos caótica do que eu imaginava, mas deu pra ver diferenças de jogo pra jogo. Claro, a gente aplaude pra caramba as medidas, parecem ser, né? No caso da CBF, completamente demagógicas e fora do horário. As medidas, elas aumentam o poder de controle do árbitro ao jogo. Então, evidentemente, o Roldan, na altitude, ele queria matar o Rafael, né, o goleiro do São Paulo. Evidentemente. Né? E no jogo do Palmeiras você tem total razão. Se você comparar a contagem de 1 a 5 do Roldan com o árbitro de Palmeiras e Cerro Porteño, é como se fosse 2 segundos contra 35 segundos. É isso mesmo. O árbitro tem esse poder, ele ganha mais poder. Aliás, essas regras aí vão começar agora, no fim de semana. Quero saber como é que vai funcionar aqui. Quero só ver. Como vai ser. O Neymar reclamou ontem, viu? O Corinthians, o Santos venceu de virada e o Neymar reclamou da torcida. Falou, vocês têm que apoiar. Tá pensando o quê? Né? Nós aqui estamos aqui a Vila sempre foi um alçapão e tal. Eu gostei. Né? Eu gostei dessa fala dele, específica. Mas eu acho que isso é uma forma de torcer geral. Porque ele falou assim, o Santista tá sofrendo há muito tempo. Aí vem pra cá, aí a aspa dele. Aí vem pra cá e já quer reclamar, aí tava me xingando. Aí a gente virou jogo, faz coraçãozinho, aí é muito fácil. Eu acho que às vezes tem faltado em alguns times um pouco de apoio. Eu não quero aqui ensinar, cada um torce do jeito que quiser. Enfim, é sempre delicado a gente comentar atitudes de torcedor, mas eu acho que você olha pra alguns jogos, 15 minutos, já tá reclamando, dá um apoio, tenta, sabe assim? Eu acho que eu gostei, eu não achei ruim a declaração do Neymar, não. Reclamando da torcida que estava criticando o Santos, que nem jogou tão bem ontem, mas enfim, virou. Olha, precisamos de 1000 likes, não vai conseguir, né? Não, já está chegando lá, ué. Evidentemente não vamos conseguir, talvez... Se bater a meta, eu vou pôr o óculos do Juca. A velocidade depois do óculos do Juca é igual o Roldan. Talvez a gente tenha que ser obrigado a utilizar a emenda Juca. Você sabe que eu sou contra o merchan. Mas eu acho que eu vou montar uma fábrica de óculos com ímã e óculos JK, não existe óculos, como é que chama? Ray-Ban? Óculos JK, olha cá. Não é? Beleza isso aqui. É isso. Uma coisa muito simples. Né? Bom, enfim. Muito melhor do que o que ele usa uma correntinha. Eu não. Ridícula. No asilo ali perto de casa tem uns velhinhos que usam um negócio desse aí. O pessoal sai pra passear no sol, todos os velhinhos usam esse óculos. Tem um asilo ali, olha isso. Ali na Vila Madalena, são os velhinhos tudo saindo no sol. Saindo no sol.